A paz do Senhor, irmãos. A gente pode fazer um coffee break de 10 minutinhos só para me respirar um pouquinho? Pode não? Vai ser difícil, irmãos. Eu vou beber água. E para os tímidos, para quem tem timidez e não consegue, não se vê aqui, beber água para mim é muito significativo. Porque várias vezes eu estive aqui com esse microfone, querendo beber água, mas o nervosismo era tão grande que eu tinha medo de beber água e perder o foco da mensagem. Então, estar aqui hoje e beber água é muito significativo porque eu sinto que eu estou crescendo, eu sinto que eu estou evoluindo. E assim como é comigo, vai ser com vocês. Amém? Na sexta-feira o pastor me mandou um áudio. Na verdade ele mandou na quinta e eu só ouvi na sexta, dizendo que eu ia trazer a mensagem hoje. E aí foi muito forte porque eu vivi essa semana alguns questionamentos e eu queria falar hoje, porque desde sexta-feira eu comecei a orar ao Senhor, comecei a buscar o Senhor e o Senhor falou comigo muito forte e esse é o tema dessa mensagem, que eu quero ser um amigo anônimo. Eu quero ser na sua vida, na vida dos meus irmãos, um amigo anônimo. Mas Alexandre, anônimo, a gente está vivendo uma geração que essa palavra é quase proibida, né? A gente está numa geração que a visibilidade nas mídias sociais ela é gigante. Amém, irmãos? A gente está vivendo uma geração que quer postar fotos e fica lá acompanhando quantos likes ou quantas curtidas ou quantas visualizações essa foto ou esse vídeo teve. A gente vive num momento que, se aquela postagem não bater uma quantidade maior do que a outra postagem, você acaba se sentindo mal. Não é verdade? Vivemos numa geração que quer visibilidade. Vivemos numa geração que não quer o anonimato. Vivemos numa geração que quer a multidão. E essa multidão muitas das vezes nem está presente ao nosso redor. Temos amigos que estão em outros municípios. Temos amigos que estão em outros estados. Temos amigos que estão, de repente, até em outros países. Temos multidão. E queremos essa multidão, queremos ter visibilidade, queremos ser visto. Então, o anonimato, eu acho que não vai pegar, né? Porque essa geração não quer o anonimato. Mas eu queria te dizer nessa manhã que não adianta você ter multidão. Não adianta você ter várias visualizações. Porque quando as lutas vêm, essa multidão não está do seu lado. Quando você posta uma foto que você está no shopping, numa praia ou num evento, você tem várias curtidas. Mas se você postar uma foto, se você estiver no hospital ou se você estiver mal, com certeza você vai ter no máximo 5 curtidas ou 5 visualizações. Porque na verdade o mundo ele não quer te ver dessa forma. Ele quer visibilidade, ele quer status. Não é verdade? Os jovens aqui, eu vou pintar o cabelo, vou voltar a ser jovem. Aí eu posso falar. O jovem quer visibilidade, né? Mas quando o momento difícil vem, quando a gente passa por dificuldade, essa multidão não está perto. Muitas das vezes quem está perto é o seu pai, é a sua mãe, é o seu irmão, é a sua esposa, o seu esposo.
E aí eu te pergunto, cadê essa multidão de amigos que você tem? Essa multidão, na verdade, ela se transforma em solidão. Porque no momento que você mais precisa, você se depara, olha para um lado, olha para o outro e você se sente só. Cadê essa multidão de amigos que você tem nas redes sociais? Cadê essa multidão de amigos que quando você precisa visitar um parente no hospital ou está precisando de uma oração, cadê esses amigos? Cadê essa multidão que você tem nas suas mídias sociais? Ela simplesmente não existe. Eu queria te dizer que você que está nos assistindo, nós que estamos aqui, se eu estou aqui hoje, é porque teve vários amigos anônimos orando pela minha vida. O amigo anônimo pode ser a minha mãe, que já faleceu, que orou tanto por mim, que quando eu saía à noite para ir para alguns lugares, né, ela ficava orando anonimamente. O amigo anônimo pode ser o pastor Júlio, quando vai subir ao monte. Quantos estão aqui que o pastor Júlio orou e vocês nem sabem que ele estava lá no monte orando? Quantos de nós o pastor Jefferson na madrugada orou pela nossa vida, pela vida da igreja, e nem sabemos? É o nosso pastor e também é o nosso amigo anônimo. Quantos a irmã Fátima, que é da intercessão, orou e continua orando e nem sabemos? Eu queria te convidar nessa manhã a abrir em Marcos 2 e que o Espírito Santo venha falar com você nessa manhã. A minha oração é que ao término desse culto, através do Espírito Santo, você saia aqui com um desejo, com uma vontade de ser um amigo anônimo na vida dos seus irmãos. Que você saia daqui com o desejo de ser um amigo anônimo na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade ou no colégio, e principalmente aqui na igreja. Marcos 2, a palavra de Deus diz assim: chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. Ele aqui está dizendo Jesus. Jesus voltou para Cafarnaum e estava em casa, diz a palavra. Alguns historiadores dizem que essa casa, na verdade, era a casa de Pedro. Mas o relato nos 3 evangelhos diz que Jesus estava em casa. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo o valor da amizade. Pedro era um amigo íntimo de Jesus. E quando você tem amigo, você não está na casa do seu amigo, você está em casa. Então, o grau de amizade, o grau de comunhão de Jesus com Pedro o permitiu dizer que estava em casa. E Jesus estava em casa. É muito bom quando você chega na casa de uma pessoa e você se sente em casa. Você é acolhido. Por quê? Porque existe comunhão. É muito bom quando você visita uma igreja, quando você adentra aqui e você se sente em casa. Existe uma comunhão aqui nesse lugar. E que, desde já, visitantes se sintam em casa. Estamos aqui todo último domingo do mês, em um momento de oração, na qual oramos pela vida de vocês, na qual muitos colocam algumas coisas aqui e oramos, e oramos, e oramos, porque entendemos que o amigo, ele tem que orar um pelos outros. No versículo 2 diz que: e foram tantos os que aglomeravam ali,
que já não havia lugar nem à porta. Ele estava pregando a palavra. Jesus ali estava pregando a palavra do Senhor. Essa palavra, Logos, ele era muitas vezes visto em outras passagens como uma mensagem missionária cristã. Mas aqui a palavra Logos, ela significa falar das boas novas. O que eu quero te dizer é que Jesus estava ali, o intuito dele não era milagre. O intuito de Jesus é logicamente que aonde Jesus passa, aonde Jesus está, milagres acontecem. Mas Jesus estava ali especialmente falando das boas novas, falando do plano de salvação que ele veio para me salvar, para te salvar. No versículo 3, vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. E aqui é o que eu queria chamar a atenção de vocês. 4 homens. A Bíblia não relata o nome deles. Não fala se é fulano ou ciclano. Mas a atitude desses 4 amigos anônimos foi tão importante na vida daquele jovem, daquele homem, que nos 3 evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, ela está escrita ali. Porque Jesus viu a fé daqueles 4 amigos anônimos. E no versículo 4, não conseguindo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde Jesus estava. E por uma abertura no teto, baixaram a maca na qual estava deitado o paralítico. Irmãos, tem momentos na nossa vida que a gente precisa ter atitude. Tem momentos na nossa vida que precisamos fazer algo mais. Engraçado que eu coloquei aqui e o presbítero Cláudio falou de Ana, né? Ana simplesmente ela fez algo mais para chamar a atenção do Senhor. Ana, ela quebrou um paradigma. E aqui esses 4 amigos anônimos, eles quebraram um paradigma. Eles subiram até o teto, quebraram aquela parte e desceram aquele jovem. E Jesus, no versículo 5, diz que observando a fé que aqueles homens demonstravam, declarando Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados os teus pecados. Jesus ali, ele não viu a fé daquele homem que estava na maca. Jesus ali, ele viu a fé daqueles 4 homens anônimos. Jesus, ele viu o esforço, a dedicação, a fé daqueles 4 amigos. E lá na frente a gente vai ver que por que Jesus não viu a fé daquele paralítico. Eu queria fazer 2 recortes aqui. Eu queria dizer que o milagre, ele é um meio. Jesus, o milagre não é a principal ação do Senhor. A principal ação do Senhor, o propósito do Senhor é salvar vidas. Por isso que ele estava ali pregando as boas novas. Porque o intuito ali de Jesus em Cafarnaum era falar das boas novas, era falar da salvação. E o segundo recorte que eu queria dizer aqui, que se a gente colocar no Google, a palavra anônimo, ela significa uma pessoa sem nome, uma pessoa sem reconhecimento para o mundo. E eu queria te perguntar, o que significa a palavra anônimo para o Senhor? O anonimato para o Senhor. E aí a gente tem várias justificativas. Mas uma delas é que o anônimo é aquele que faz a vontade do Senhor. Porque quando você faz a vontade do Senhor, você está negando a sua vontade, você está negando a sua carne. Você está dizendo para o Senhor que, Senhor, não vivo mais eu, mas
Cristo vive em mim. E é interessante que quando a gente fala anônimo, choca muito. Mas se você for reparar, se você for perceber, isso é algo natural na igreja. Na verdade, a gente cantamos isso várias vezes. Ainda bem que Carla não está aqui. Se ela tivesse, eu falar, vou cantar. Ela, não, meu Deus, vou embora. Porque eu canto bem, gente. Né? Mas cantamos isso várias vezes, né? Que diminua para que ele apareça, mais de ti e menos de mim. Não cantamos isso? Não cantamos que eu não preciso ser reconhecido por ninguém? Que diminua eu para que tu cresça, Senhor, mais e mais? Quando cantamos esses hinos, na verdade estamos nos colocando como uma pessoa, um amigo, um irmão anônimo. Porque entendemos que quando as pessoas olharem para nós, para a nossa vida, que não olha o Alexandre, mas olha o que Cristo fez no Alexandre. Olha o Cristo do Alexandre. O Cristo que tirou o Alexandre de lá, de um passado, e que está colocando o Alexandre aqui, falando das boas novas. Amém? E engraçado que eu aprendo muitas coisas. A primeira coisa que eu aprendo é a fé daqueles 4 amigos anônimos. Aquela fé foi gerada muito antes. Eu creio que aqueles 4 amigos já conheciam falar de Jesus. Eles já criam no coração dele que só Jesus poderia curar aquele paralítico. Eles criam que só Jesus poderia salvar, libertar aquele paralítico. A fé daqueles 4 amigos não só curou, mas também salvou aquele homem na maca. Engraçado que tem uma pesquisa que eu não lembro mais a porcentagem, mas ela diz que a nossa fé ela é maior quando oramos pelo milagre do outro. Se o pastor pegar o microfone aqui agora e falar assim, irmãos, tem uma irmã ou tem um irmão que está passando pelo momento e vamos orar. A gente vai dar a mão aqui, a gente vai orar, a gente vai fazer jejum, a gente vai subir ao monte, a gente vai interceder, a gente vai crer que Jesus pode. Mas o interessante é que quando o milagre é conosco, cadê essa fé? Quando precisamos do milagre na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz, irmã Fátima, ora por mim. Pastor, ora por mim que eu estou precisando. Olha que interessante isso. A nossa fé é maior quando oramos pela vida dos outros. Mas quando é a nossa, dói. Quando é a nossa, sentimos o impacto. Mas será que isso é verdade? Irmãos, em Salmos 133 diz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aqui o Senhor, através de Davi, ele está dizendo exatamente isso. A questão da fé. Porque olha o que ele diz. É bom, é suave e que vivamos em união. Quando a gente vive em união, quando passamos por dificuldade, o fardo, ele é suave. Por quê? Porque dividimos esse fardo, dividimos as nossas lutas, dividimos as nossas angústias com os nossos irmãos. Quando vivamos em união, quando estamos aqui em união, o fardo fica mais tranquilo. Porque sabemos que temos uma igreja que ora, que busca pela vida dos nossos amados irmãos, pela minha vida, pela vida de vocês. Amém? A segunda coisa que eu aprendo é
ação. Aqueles quatro amigos, eles tinham ação. Eles não só tinham fé. Engraçado que Tiago diz que a fé sem ação, muitas das vezes ela é morta. Então, muitas das vezes, irmãos, não adianta só ter fé, mas temos que ter ação. Eu fico imaginando aqueles 4 amigos, né? Anônimos. Eles tinham os afazeres deles. De repente, um trabalhava na agricultura, outro trabalhava como pastor e etc. Mas eles, sabendo que uma hora Jesus ia passar por ali, eles ficaram planejando. Olha, quando Jesus vier, a gente vai pegar fulano e vamos levar fulano até Jesus, porque Jesus pode curar, Jesus pode salvar. E aí eles ficaram maquinando entre os 4. Olha, vamos avisar lá no porto quando o barco que Jesus estiver. E aí fulano avisa e a gente para tudo. Vamos lá e pegamos aquele amado irmão, aquele amigo, para levar até Jesus. E eles não desistiram. Eles acreditaram que Jesus poderia curar. E eles fizeram isso. E quando Jesus chegou em Cafarnaum, eles pegaram aquele jovem, aquele amigo, e levaram até a casa de Pedro. Mas olha que interessante, quando eles chegaram lá, já estava lotado, já estava cheio. Isso nos representa que assim que eles souberam que Jesus tinha chegado em Cafarnaum, não foi rápido. Provavelmente eles estavam trabalhando. E até eles largarem a lida deles, de repente tomar um banho ou trocar de roupa, e ir até a casa daquele paralítico, e pegar aquele amigo e levar até a casa onde Jesus estava, demorou-se um tempo. E a casa já estava cheia. Mas eles não desistiram. Irmãos, quando essa mensagem o Senhor colocou no meu coração, essa mensagem foi para mim. Porque eu tenho 2 amigos. E um amigo, eu sempre converso com ele, falo de Jesus. Ele já foi evangélico, foi líder, foi ministro de louvor. E a gente sabe que quando a gente fala e a pessoa já conhece a palavra, ele sempre tem um argumento. E ficava sempre eu falando do Senhor, do que o Senhor tinha para fazer na vida dele, tentando resgatar a memória daquilo que ele viveu no Senhor, de quanto Deus usou. E ele sempre vinha com uma palavra, sempre com uma justificativa. E aí eu falei assim, eu não falo mais do Senhor para ele. Não falo mais. E tem um outro amigo que todo domingo eu chamo para vir na igreja. Todo domingo. E também sempre tem uma justificativa. Eu vou na igreja do meu filho. O meu neto está aqui em casa hoje no domingo e não vai dar. E aí quarta-feira agora, eu falei para Carla, eu não chamo mais. Eu não chamo mais porque eu acho que eu estou incomodando. Eu estou sendo chato. Eu não faço mais isso. Eu não falo mais e eu não chamo mais. E aí na sexta-feira eu ouço a mensagem do pastor me chamando, me convidando para trazer a palavra. E aí o que o Senhor me traz no meu coração, de falar de amigos anônimos. Amigos que têm fé que o Senhor pode salvar, e amigos que têm ação, que não desistem daquele amigo. Então, irmãos, quando eu falo aqui, eu estou falando para mim. Antes de falar para a igreja, é uma resposta para mim. E o Senhor falou muito no meu coração o mais. O Senhor falou comigo mais. Mas primeiro o Senhor falou comigo o mais que é menos.
Ah, como assim? Matemática, mais que é menos? O Senhor falou comigo que muitas das vezes desanimamos cedo demais. Muitas das vezes desistimos cedo demais. Muitas das vezes nos entregamos cedo demais. Muitas das vezes a bênção ela está ali, atrás daquela multidão. Muitas das vezes a bênção posta que você está pedindo está logo ali. Mas desistimos cedo demais. Nos desanimamos cedo demais. Perdemos a esperança cedo demais. A bênção estava quase chegando, estava ali na esquina. Mas as lutas, os questionamentos, as dúvidas, acabam nos fazendo parar. Então o Senhor falou comigo, você está desanimando, você está desistindo cedo demais. O que eu quero na sua vida é que você, e aí vem o mais que é mais, que você fale mais de mim, que você convide mais para vir na casa do Senhor, que você ore e confie mais em mim. Então essa mensagem falou muito no meu coração, porque Deus falou comigo. E eu já convidei ele hoje para vir na igreja à noite. Né? Vamos orar, vamos confiar e depositar que em nome de Jesus ele vai estar aqui hoje à noite, ouvindo mais uma palavra do Senhor. Amém? Gente, vou beber água pela segunda vez, hein? Ó, é para dar glória, irmãos. Né? A terceira lição que eu aprendo é a determinação, irmãos. Aqueles irmãos, eles tinham fé, tinham ação, e eles estavam determinados a fazer aquilo com aquele amigo. E quando eles chegaram, aquela multidão impediu aqueles quatro amigos anônimos a ter com Jesus. E quem já pegou um ônibus muito lotado, ou um metrô, um trem lotado, que a porta nem consegue fechar direito, que você tem que entrar assim de lado, e porque está muito lotado? Quem já pegou? É para todo mundo, gente. Senhor, dá carro para esse povo, Senhor. Né? Trabalhar de carro, ir para a faculdade de carro, em nome de Jesus. Amém? Vocês recebem? Amém. Irmãos, imagina entrar dentro de um ônibus com uma maca, carregando alguém. Imagina entrar dentro do metrô, carregando uma maca, carregando um leito, carregando alguém. E foi aquilo que esses quatro amigos se depararam. Quando eles chegaram ao redor da casa onde Jesus estava, eles viram aquela multidão. E aí? Desistir? Desistir cedo demais? Desanimar cedo demais? Ou continuar? Aqui, aquela multidão, essa multidão era um obstáculo para aqueles quatro amigos. E aí me faz me lembrar de Zaqueu, de Bartimeu. Zaqueu estava ali e uma multidão o impedia de ter com Jesus. E Zaqueu, o que ele fez? Ele subiu na figueira. Ele chamou a atenção do Senhor. E o Senhor teve com ele. Ali naquele caminho, Bartimeu, cego, ouviu falar que Jesus ia passar por ali. Mas não foi só Bartimeu. A multidão também ouviu. E Bartimeu, querendo chamar a atenção do Senhor: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a multidão: fica quieto, cala a boca, cego, fica aí. Mas Bartimeu clamava mais altos e mais altos e mais alto. Bartimeu clamou e Jesus ouviu.
e Jesus operou um milagre na vida de Bartimeu. Aqueles 4 amigos, eles subiram na casa, eles tiraram o telhado, irmãos, eu fico imaginando aquele povo ali na sala, Jesus ministrando, falando da boa nova, e daqui a pouco as pessoas vinham caindo barro na cabeça deles. Ué, que barro é esse? E quando eles olhavam, eram 4 amigos anônimos, abrindo espaço no telhado, por amor àquele amigo, por amor àquele homem que estava na maca, por reconhecer que ali era o melhor lugar que aquele paralítico poderia estar, porque ali poderia ter salvação. É o que estamos fazendo hoje aqui. Estamos aqui na igreja porque sabemos que aqui não há lugar melhor para estar, porque sabemos que aqui o Senhor está, porque sabemos que aqui temos amigos anônimos que oram pela nossa vida. Estamos na casa do Senhor, mas não basta estarmos aqui só com fé, temos que ter ação, temos que ter determinação no Senhor. É isso que Jesus quer para a nossa vida. E Jesus, vendo aquela fé daqueles homens, daqueles amigos anônimos, Jesus viu que aqueles 4 amigos, eles na verdade eram os pés daquele homem. Aqueles 4 amigos, eles eram as mãos daquele paralítico. Aqueles 4 amigos, eles eram a voz daquele paralítico. E Jesus, vendo a fé daqueles amigos, Jesus, na sua infinita misericórdia, ele não só curou, mas ele salvou. O interessante é que Jesus, ele deu perdão, deu salvação e por último ele curou. Jesus, naquele momento, quando aquele leito estava descendo, Jesus olhou para aquele jovem naquele leito e Jesus sonda o coração daquele jovem. E o Senhor vê que aquele jovem, ele não precisava somente de cura física, mas ele precisava também de uma cura na mente, de uma cura na alma. Muitas das vezes estamos aqui na igreja buscando ao Senhor somente por cura física. Senhor, cura a minha dor de cabeça, cura a minha enfermidade. Senhor, abre as portas, me dá um emprego. Senhor, quero passar na faculdade. Senhor, tudo tangível, tudo algo que conseguimos segurar. E esquecemos da busca pela nossa vida espiritual, pelo nosso ministério, pelo nosso chamado. Em Mateus 9, que relata também a mesma coisa, o Senhor começa a tratar aquele paralítico. E o Senhor tem uma sequência para curar aquele paralítico. Até a cura física, o Senhor, primeiro ele cura a mente daquele paralítico. Primeiro o Senhor, ele trabalha a parte psicológica daquele paralítico. Mateus 9, 2 diz que assim, o Senhor disse: filho. O Senhor, na verdade, ele chamou aquele paralítico de filho. Antes de qualquer palavra, antes de liberar a cura, de liberar a salvação, o Senhor chama ele de filho.
Mas por que que o Senhor chama ele de filho? O Senhor, quando sonda o coração daquele paralítico, o Senhor viu que aquele paralítico ele precisava de amor. Ele precisava de carinho. Ele precisava se sentir importante. Imagina a vida de um paralítico, de um homem, como a Bíblia relata, sendo paralítico. A Bíblia diz que ele não nasceu paralítico, mas pela palavra do Senhor dizendo que os teus pecados estão perdoados, a gente crê que a paralisia ela veio com o passar do tempo. Imagina uma pessoa paralítica dependendo de pessoas, dependendo de parentes. Imagina a autoestima dessa pessoa. O Senhor viu que essa pessoa precisava de amor, de se sentir importante. Então, a primeira coisa que o Senhor fala é: filho, eu sou seu pai. Confia em mim. Eu te amo. Porque eu dei a minha vida por amor a ti. A segunda parte que o Senhor fala, depois de chamar de filho, ele diz: tem bom ânimo. Mas por que o Senhor primeiramente não fala: levanta e anda, teus pecados estão perdoados? Não, o Senhor ele diz: filho, e logo após ele diz: tem bom ânimo. O Senhor está trabalhando no emocional daquele paralítico. Aquele paralítico ele não tinha perspectiva nenhuma. Aquele paralítico ele não tinha sonhos. Ele não visualizava um futuro. Qual é o futuro de um paralítico? Paralítico ia conseguir uma namorada? Casar? Paralítico ia conseguir estudar? Um paralítico ia conseguir um trabalho? Aquele paralítico não tinha perspectiva, não tinha futuro, não tinha sonho. Era viver a realidade de estar num leito pro resto da vida. E quando o Senhor profere aquela palavra: tenha bom ânimo, o Senhor está dizendo: eu estou contigo. Uma nova história estou escrevendo agora. E aí logo assim, aí sim, o Senhor tratou a mente. E agora o Senhor vem tratar o espiritual. Os teus pecados estão perdoados. Irmão, aquele paralítico ele não se sentia, ele não achava que ele era merecedor de estar ali, de receber a cura do Senhor. Provavelmente aquela paralisia dele era decorrente de algum pecado. A Bíblia não relata. Mas provavelmente ao longo da sua vida, algo na vida dele, algo que ele fez, o paralisou. E quando erramos, o inimigo ele nos aponta. Ele nos coloca um sentimento de culpa. Vemos vários relatos aqui no Amós, que eu precisava tirar essa culpa do meu coração, que eu precisava ser perdoado, o Senhor me perdoou. Temos relatos. E era exatamente isso que aquele paralítico precisava. Ele precisava que o Senhor falasse com ele: ei, filho, os teus pecados estão perdoados. Eu não te condeno mais. Estou fazendo uma nova história. Estou reescrevendo a sua história. E aí, por último sim, o Senhor diz, no versículo 11, e aí vem a cura física. O Senhor diz: levanta-te e anda, toma o teu leito. Interessante que a cura física ela é a última. Primeiro Deus cura a mente, depois Deus cura a alma e por último Deus cura o físico. E é o que eu aprendo nessa manhã.
que mais importante, logo como eu falei, a cura, o milagre, ele é um meio. O que na verdade o Senhor quer para a nossa vida é a cura espiritual. Sabermos que temos um Deus que cuida, temos um Deus que zela, temos um Deus que os seus ouvidos estão atentos, os seus olhos estão abertos. Que quando clamamos, Ele nos ouve. E aí eu te faço uma pergunta, terminando já. Eu queria te perguntar: quem está disposto, a partir de hoje, ser um amigo anônimo na vida de cada um? Ser um amigo anônimo na vida do seu amigo. Ser um amigo anônimo na sua casa. Ser um amigo anônimo no seu trabalho, na sua faculdade. O amigo anônimo, ele não quer status. O amigo anônimo, ele não quer ser visível. Ele não quer visibilidade. O amigo anônimo, ele não quer dizer: ei, eu tô orando por você, hein? Eu tô orando por você, hein? Sou seu amigo, hein? Tô orando por você. Não. O amigo anônimo é aquele que acorda de madrugada e ora pela nossa vida. O amigo anônimo é aquele que, mesmo sem você saber, ele está clamando pela sua vida, pela vida da sua família. O amigo anônimo não é aquele que está preocupado com foto, com status no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. O amigo anônimo é aquele que está preocupado com a tua vida espiritual. O amigo anônimo é aquele que está preocupado com a sua família. O amigo anônimo está preocupado com a renovação da sua vida espiritual. O amigo anônimo é aquele que está orando para que o seu casamento seja restaurado, para que o seu filho volte. O amigo anônimo é aquele que está orando pelo seu ministério. O amigo anônimo é aquele que está orando pelo pastor, pelo corpo dessa igreja. O amigo anônimo é aquele que muitas das vezes paga um preço por se posicionar, mas que sabe que o plano perfeito de salvação do Senhor é para a vida dele e para a vida dos irmãos. Ele sabe que é importante viver em união, porque quando vivemos em união, o fardo se torna mais leve. E eu queria chamar o pastor aqui para fazer essa oração, porque eu quero receber essa oração. Porque o Senhor falou comigo que eu preciso continuar sendo um amigo anônimo na vida dos meus irmãos, na vida das pessoas. Então, se o Senhor, através do Espírito Santo, falou no coração de você, e você entende que você também precisa ser um amigo anônimo, quero te convidar a vir aqui na frente, que o Senhor vai estar orando pelas nossas vidas. Eu quero estar aqui, eu quero receber essa oração, porque eu entendo que eu não preciso de status, eu preciso estar na posição do Senhor, eu preciso ser um amigo anônimo na vida dos meus irmãos.